paralelos ao decreto de Ciro aparecem nos livros de Isaías e Esdras. O livro de Isaías, 45, verso 1, reconhece o decreto, dando a Ciro o título de ungido, ou Messias. Propaganda política, isso é um absurdo. Ele é o único não israelita a receber tal honra. Até porque, se você pegar em Heródoto, História, e outros registros também de anais de imperadores persas, Ciro não era bonzinho. Ele matou quem teve que matar. Tem uma lenda de como ele ganha das famílias nobres para se tornar o imperador, né, o rei do Império Persa. O relato é lendário, mas mostra ele passando a perna nos outros, que é da corrida dos cavalos. Ele engana para se tornar o monarca. Está lá em Heródoto, História, quando ele começa a falar dos persas. É um relato lendário? É um relato lendário, mas estou dizendo que ele não era visto como santo. Não era visto como alguém bonzinho. Ele passava a faca, passava a espada mesmo. Não era o Deus patrono dele, não era Yahvé. O Deus patrono dele em Babilônia era Marduk. Em Babilônia. Era o patrono dele. Ele é considerado persa, mas ele de fato nasce em Elão. Ele é um elamita. E tem toda uma lenda do nascimento dele também. Então, ele não era esse amor de pessoa, um rei justo e maravilhoso e virtuoso. Não, ele tiver que matar, mata. Tiver que esfaquear, esfaqueia. Essa é a verdadeira história de Ciro. Tiver que enganar, engana. Eu não vou perder o poder do Império Persa. Não vou perder o poder que eu cheguei até aqui. Então, esse papo de chamar ele de ungido, de Messias, é balela, é propaganda. Tem que falar a verdade, gente. É balela, é propaganda. Ele não estava nem aí para a Judéia. Ele estava aí para Marduk. Devolveu a estátua de Marduk. Declarou-se abaixo de Marduk como seu protegido, como seu patrono. E ele era elamita de nascimento. Ele era de Elão. Está ali do ladinho ali de Babilônia. Vamos continuar a leitura. O segundo templo em Jerusalém só foi concluído em 516 antes da Era Comum. O reinado de Dário I, 522 a 486 antes da Era Comum. É curioso porque muitos acadêmicos estão começando a produzir literaturas científicas, né, utilizando-se de exegese, de arqueologia, história, antropologia, e está se chegando a uma conclusão de que esse primeiro templo de Salomão não existiu. É a conclusão que está se caminhando de maneira científica. Não existiu esse templo de Salomão. O que se chama de segundo templo, na verdade, é o primeiro. Eu até comentei isso, e o professor José Alessandro também, na última live que nós fizemos juntos. Aqui é uma parceria do canal Confraria Cognitiva, do professor José Alessandro Neves, comigo aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, aonde ele até cita uma das referências bibliográficas, que é o Mário Liverani, de que a descrição de algumas arquiteturas no primeiro templo, a descrição bíblica, são de arquiteturas persas, de templo persa. Eu li isso aqui também num artigo científico publicado em revista científica. Eu li aqui para vocês o artigo com as referências bibliográficas, aonde o autor do artigo ele bate ponto a ponto e ele fala a mesma coisa. Olha, esse templo aqui de Irão-Abife, Salomão, sendo que deveria evocar mais arquiteturas
fenícias e originais, ou entre aspas, originais da Judéia, fala mais de ornamentação egípcia, e Ahmed Usman fala isso também na descrição bíblica do Templo de Salomão. Ahmed Usman, ele fala a mesma coisa, dessa embelezamento egípcio, ou seja, é um templo mesclado, mais de arquitetura persa e egípcia do que outra coisa. Só que as descrições dos templos persas que vão parar na descrição do primeiro templo não é da época em que supostamente Salomão viveu. E eu já falei aqui para vocês, não temos nada arqueologicamente de Salomão. Nada. Tudo lendário. Não houve grandes construções, não houve. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui também, um livro de arqueologia de Israel Finkelstein, e ele também falou a mesma coisa da reconstrução das muralhas. Na época em que Neemias, Esdras, esse pessoal viveu, não há sinal de obra, de escavação. Não há nada, não há nenhum sinal de reconstrução de muralhas. E ele fala que, muito provavelmente, essa narrativa é do período asmoneu, período dos macabeus, período dos asmoneus. Que Esdras, na verdade, pode ser uma literatura para gerar uma narrativa mítico-lendária, inspirativa para o período dessa reconstrução da monarquia na Judéia, que é o período dos macabeus e dos asmoneus. A dinastia dos asmoneus surge dos macabeus. Então, Israel Finkelstein, ele fala sobre isso com dados arqueológicos, tá? Escavou-se em tal lugar, mediu-se tal coisa, e a pedra que foi retirada da onde, e a verificação do arqueólogo tal, não é da cabeça dele, não. Ele fala das escavações que foram feitas, dos locais que foram escavados, com esse propósito, de verificar a reconstrução do muro de Jerusalém. Esdras e Neemias reconstruíram as muralhas de Jerusalém. Vamos lá, então, vamos fazer uma pesquisa de campo para procurar os resquícios dessa construção, os extratos dessa construção, vamos buscar os materiais que eram usados. Cadê? Nada. Não tem. Exatamente isso. Não tem. E ele publicou um livro, né? Eu não lembro agora, Memórias Asmoneias, um negócio assim. Não tem. Esse livro tem na nossa biblioteca do canal. Tá traduzido para o português, todo ele bonitinho. E simplesmente, esquece, não tem reconstrução. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an